Queridos irmãos, para o sermão dessa manhã, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21, leitura a partir do verso 15. O tema do sermão dessa manhã se chama Restaurando o Nosso Caminho com Cristo. Restaurando o nosso caminho com Cristo. João, capítulo 21, leitura a partir do verso 15. Todos acharam, irmãos? Amém? Amém? Todos acharam? Podemos ler? Está todo mundo junto? O texto diz o seguinte: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Ele disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que, quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde você queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro glorificaria a Deus. Amém, queridos? Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te pedimos, Pai, a tua iluminação, a tua percepção desse texto, Pai. Nós carecemos da iluminação do Espírito Santo para compreender essas palavras, Senhor. Para além da capacidade do pregador, para além de todas essas coisas, nós precisamos do Senhor, para que o Senhor nos instrua, nos ilumine e nos dê espírito de sabedoria e de revelação da tua palavra, Senhor. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a tua palavra não é feita só de palavras, mas de poder no Espírito Santo. Por isso, nos capacita para entender essa verdade gloriosa, Senhor. Que apesar de mim mesmo, apesar do meu pecado, o Senhor possa se fazer presente e glorificar o teu nome através dessa mensagem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando nós voltamos um pouco, no início do capítulo 21 do Evangelho de João, nós temos o seguinte cenário. Jesus se revela de maneira ressurreta para Pedro e seus discípulos enquanto eles estavam pescando. E o texto fala que Pedro e seus discípulos, eles estavam grandemente abatidos. Eles estavam tristes, eles estavam com o coração um tanto perturbado, porque apesar de Cristo já ter se revelado de forma ressurreta para eles no capítulo anterior, em João capítulo 20, eles ainda tinham um coração incerto a respeito do que seria o seu futuro. O propósito do Senhor ainda não estava tão claro no coração deles. Então, eles acham prudente voltar para sua terra natal, em Cafarnaum, uma região portuária da Galileia, e eles voltam a fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer Jesus, que era o quê? Pescar. Eles voltam a pescar, com o coração temoroso, triste, incerto, eles voltam a fazer aquilo que eles estavam habituados, e eles pescam. E o texto fala, aqui em João capítulo 21, que Jesus ele se revela a esses homens.
de maneira ressurreta mais uma vez. E esse texto, queridos, ele é riquíssimo de significado, porque o primeiro encontro de Jesus com os discípulos, eles estavam fazendo o quê? Pescando, pescando. Jesus chama aqueles discípulos para caminharem com ele e se tornarem pescadores de homens enquanto eles estavam pescando. Mas a situação nesse texto é um tanto diferente, porque os discípulos haviam se afastado de Jesus porque o seu coração estava temoroso. Eles ainda não haviam entendido muito bem o propósito do Senhor. Por isso eles voltaram a fazer aquilo que Jesus havia tirado eles. Então Jesus dessa vez se revela para os discípulos, não para chamá-los mais uma vez e comissioná-los para a missão, mas ele chama aqueles discípulos para restaurá-los, para fazê-los lembrar aquilo que eles haviam esquecido, de que eles eram pescadores de homens. O objetivo de Jesus naquele momento era redefinir, restaurar a identidade dos discípulos. E existe uma relação muito especial quando se trata de Pedro, porque além de abatido, além de triste, além de estar com o coração incerto, Pedro ainda estava frustrado. Ele estava mal. Por quê? Porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Depois de Pedro dizer para os 4 cantos do mundo que jamais ele abandonaria Jesus. Eles podem te abandonar, Senhor, mas eu jamais te abandonarei. E Jesus, ele diz que antes que o galo cantasse, Pedro negaria ele 3 vezes, depois que Jesus havia sido preso. E não deu outra. Pedro, de fato, negou Jesus 3 vezes. Então, de uma maneira muito especial, Jesus se dirige para Pedro a fim de restaurar o coração do apóstolo, a fim de restaurar o coração do seu discípulo. E o texto fala que os discípulos, eles pegam alguns peixes, voltam para a margem do mar de Tiberíades, encontram com Jesus, comem com Jesus, e chega um determinado momento em que Jesus se dirige para Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Você me ama? E aqui nós percebemos Jesus começando a tratar com Pedro, a tratar do coração de Pedro. E é interessante porque a primeira pergunta de Jesus é qual? Você me ama mais do que esses? Ou seja, fazendo referência à autossuficiência de Pedro em outrora, que era qual? Eu jamais te abandonarei. Eles podem te abandonar, mas eu te amo até as últimas circunstâncias. Só que Pedro havia negado Jesus. E agora Jesus pergunta: você me ama mais do que eles? É como se Jesus ele tivesse provocando no coração de Pedro uma necessidade de se avaliar. E o texto mostra que Pedro compreende a intenção de Jesus. Tanto que dessa vez Pedro não responde se comparando com os discípulos, mas ele apela para a onisciência de Jesus. O que ele diz? Você sabes, tu conheces o meu amor. Ele não se compara mais com os discípulos, de maneira arrogante, mas ele apela para a onisciência de Jesus de uma maneira humilde. Tu sabes de todas as coisas. Tu conheces meu amor. Tu conheces até o meu amor, até onde ele pode ir, até o que ele pode fazer. Tu conheces, tu sabes de todas as coisas. E o texto fala que Jesus ele repete essa mesma pergunta 3 vezes. Pedro, você me ama? Pela 3ª vez, Pedro, você me ama? E o texto fala que na 3ª vez que Jesus pergunta, Pedro se entristece. Pedro fica magoado, ele fica mal. Porque as 3 perguntas de Jesus fazem referência às 3 vezes que Pedro negou Jesus.
Pedro negou Jesus 3 vezes. Então Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: você me ama? Você me ama? E Pedro, ele não fica triste com as perguntas de Jesus. Pedro, ele fica triste ao fato de que ele precisava lidar consigo mesmo. Ele ficou triste consigo mesmo. Porque aquelas perguntas escancaravam a vulnerabilidade de Pedro. Aquelas perguntas escancaravam o fato de que Pedro não era esse super-homem todo que ele dizia ser. Então ele se entristece, ele fica mal. E aqui, queridos, nós aprendemos a primeira lição desse texto. Nós precisamos constantemente ter a disposição de se avaliar, de avaliar o coração, de avaliar o estado da nossa alma. Não é isso que a gente faz todo domingo aqui? A gente se coloca na presença de Deus, coloca o nosso coração diante do Senhor e fala: Senhor, me perdoa. A gente repete isso todo domingo, queridos, porque essa deve ser a disposição da nossa vida todos os dias. A gente não faz isso aqui à toa. Essa deve ser a nossa disposição diária. Colocar o nosso coração diante do Mestre e fazer as mesmas perguntas de Pedro: será que eu amo Jesus? Qual tem sido o estado do meu amor por Cristo? Qual tem sido o estado do meu amor pelo Mestre? Será que eu tenho negado Jesus com a minha vida? Será que eu tenho negado Jesus com as minhas posturas? Será que eu tenho negado Jesus com os meus pensamentos? Com a minha disposição de coração? A gente deve se avaliar todo santo dia. Porque cabe na vida de um servo e uma serva do Senhor a instabilidade, a fraqueza, o pecado, mas não cabe na vida do servo e da serva do Senhor a falta de quebrantamento. Nós precisamos avaliar o nosso coração o tempo todo, o tempo todo. Tem uma frase de um teólogo chamado Agostinho de Hipona que ele diz o seguinte: olha, santo não é aquele que não se suja. Santo não é aquele que não se suja, porque todos nós nos sujamos. Santo é aquele que se lava todos os dias nas águas do perdão de Deus. Esse é o santo. Esse é santo. E é isso que Jesus está tentando ensinar para Pedro. Você precisa se avaliar todo dia, todo momento. Porque, queridos, a salvação em Cristo Jesus é um ato único de graça para nos salvar. Mas a santificação, ela é constante, constante. A gente precisa se arrepender diante da presença de Cristo e ser transformado, restaurado todos os dias. E se nós perdemos a capacidade de se avaliar, então a nossa fé morre. Morre. Quando nós deixamos de avaliar o nosso coração, a nossa fé esfria. Quando o nosso coração deixa de se desprender na presença do Senhor, para que o Senhor avalie cada vulnerabilidade do nosso coração, a nossa fé esfria. E, consequentemente, nós corremos um sério risco de nos afastarmos de Deus. De Deus. Nós aprendemos com a vida de Pedro, queridos, que o excesso de confiança, a autossuficiência, mascara o nosso pecado, mascara as nossas vulnerabilidades. Já viram aquela frase? Uma vez ouvi uma frase de um motoqueiro
que eu levei para a vida. Ele disse o seguinte: o problema de você pilotar a moto é quando você perde o medo. Porque aí você quer fazer aventura, quer dar cavalinho de pau, e você esquece o perigo que existe de andar de moto da forma como você quer andar. A autoconfiança faz isso, queridos. Ela mascara as nossas vulnerabilidades. A autoconfiança, o excesso de confiança, mascara as nossas limitações e nos faz caminhar de forma imprudente, irresponsável. É isso que o excesso de confiança faz. Às vezes, queridos, nós nos colocamos em algumas circunstâncias de tentação, de pecado, porque a gente acha que vai dar conta, porque a gente acha que vai conseguir sair ileso, mas não vai, porque a gente não está levando em consideração as nossas limitações, os nossos problemas. E às vezes a gente quer dizer para si mesmo que a gente pode, mas a gente não pode. Às vezes a gente se coloca em circunstâncias de tentação no trabalho, nas nossas relações das mais variadas possíveis. E se esquece que nós somos compostos de pecado, limitação e fragilidade. E quanto mais excesso de confiança, mais o tamanho do tombo a gente vai tomar. Mais a gente vai subir numa escada para a gente tomar um tombo muito mais feio. Às vezes a gente tem excesso de confiança em casa. A gente quer fazer acreditar o nosso coração que as coisas estão em ordem, que está tudo certo, mas existem uma série de feridas e questões que precisam ser tocadas. Mas a gente quer fazer valer que não. E esse excesso de confiança vai mascarando problemas latentes dentro do nosso casamento, dentro da criação dos nossos filhos, dentro da relação com os nossos pais. Excesso de confiança, queridos. E tudo que o Senhor está dizendo é: quebrante esse coração. Resolva esse problema. Coloque ele como casal, como família, diante do Senhor, para que ele sare a sua terra, para que ele restaure a sua vida. Às vezes tem um excesso de confiança religiosa. Às vezes por achar que a gente conhece um pouco de teologia, às vezes por achar que a gente conhece um pouco de Bíblia, às vezes por achar que a gente está sempre vendo um vídeo aqui de pregador X, YZ, a gente mascara a realidade de que a gente precisa ser próximo de Jesus. E deixa a nossa vida com o Senhor de lado. A gente não ora mais com fervor, a gente não lê a Bíblia mais, a gente não medita nela mais de dia e de noite. A gente não coloca o nosso amor pela igreja à disposição do reino de Deus. Mas a gente tem um excesso de confiança religiosa, porque a gente acha que sabe alguma coisa. Excesso de confiança que mascara os problemas reais. E pior ainda, queridos, pior ainda. Às vezes o excesso de confiança nos faz desmerecer o pecado. Às vezes o excesso de confiança nos faz tratarmos o pecado a partir de um tamanho que ele não tem. A gente desmerece ele. E deixa de perceber que ele tem uma propensão de corruptibilidade muito grande na nossa vida. Então a gente desmerece. Às vezes a gente tem alguns problemas, alguns pecados que a gente joga para debaixo do tapete, porque a gente desmerece. Só que esse mesmo pecado que a gente está negligenciando, em algum momento vai nos matar. Autoconfiança, excesso de confiança, arrogância. E tudo que o Senhor deseja é que a gente tenha um coração quebrantado, um coração contrito,
Um coração disposto a se avaliar todo santo dia. A gente deve se lavar nas águas do perdão de Deus todos os dias. Todos os dias. Esse é o verdadeiro significado de ser santo, justo. Não é aquele que não se suja, porque cristianismo não fala de perfeccionismo. Cristianismo fala de quebrantamento, de rendição. Senhor, eu sou pecador, esse sou eu, mas toca a minha vida. Esse é o amor que eu posso oferecer para o Senhor. Toca a minha vida, sara a minha terra, quebrantamento, humildade. É isso que Jesus está tentando ensinar para Pedro. Então, o primeiro passo para restaurarmos a nossa vida com Cristo é nos autoavaliarmos. Como tem andado a nossa alma? Como tem andado o nosso coração? Como tem andado a nossa fé? E o texto fala, queridos, que Jesus ele faz essas perguntas para Pedro, provocando uma reflexão da parte de Pedro. Mas não só isso, não só isso. Na mesma medida em que essas 3 perguntas provocaram a reflexão de Pedro, elas também deram a oportunidade para Pedro para reafirmar o seu amor 3 vezes. Aquele momento não era só um momento de autoanálise, mas também era um momento de reafirmação do amor de Pedro. Era um momento de restauração. Jesus ele é tão gracioso, queridos, ele é tão misericordioso, que ele não só aponta para a nossa vulnerabilidade, mas ele nos dá a chance de reafirmar graciosamente o nosso amor por ele. E junto a essa restauração, junto a essa possibilidade de reafirmar o seu amor, Jesus faz um chamado para Pedro, que é qual? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do meu rebanho. Cuida da minha igreja. Para cada resposta de Pedro, Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. E aqui, queridos, nós aprendemos uma segunda lição. Nós só nos tornamos aptos para cuidar da igreja, para viver a igreja, para experienciar tudo aquilo que nós precisamos viver como comunidade de fé, quando o nosso amor é humilde. Quando o nosso coração é quebrantado. Pedro não estava apto para cuidar da igreja quando ele era autossuficiente. Pedro não estava apto para poder cuidar da igreja quando ele era arrogante, quando ele tinha excesso de confiança. Mas Jesus acredita a Pedro a possibilidade de cuidar do seu rebanho quando ele coloca o seu coração no lugar certo. Quando ele apresenta um amor humilde. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu conheces meu coração. Então, queridos, o que nos certifica para caminhar no reino de Deus não é o quanto nós somos perfeitos, mas é o quanto nós estamos dispostos a entregar o nosso coração para Cristo de maneira humilde. Queridos, Jesus não cria falsas expectativas de quem nós somos. Jesus, ele não faz um falso juízo de quem nós somos. Somos nós mesmos que fazemos falso juízo de quem nós somos. Porque a gente quer fazer valer um tipo de realidade que não pertence a nós. Por isso nós nos vemos tentados à autossuficiência. E Jesus ele está dizendo, cara, não precisa. Eu te aceito segundo as suas vulnerabilidades. A única coisa que você precisa é quebrantar esse coração. Eu não crio falsas expectativas de você. Pode ficar tranquilo. O seu amor não é X, seu amor é Y, mas está tudo certo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas.
Jesus quer servos quebrantados. Jesus, ele não quer servos autossuficientes. Jesus quer servos quebrantados. Em segundo lugar, queridos, nós demonstramos a qualidade do nosso amor na medida em que vivemos para a igreja. O que Jesus está dizendo aqui? Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Você me ama verdadeiramente? Então cuida do meu rebanho. Você me ama? Então se dedica à obra do reino de Deus. Você me ama? Então se dedica à igreja. A melhor forma, queridos, de demonstrarmos o nosso amor diante de Cristo é se empenhando na obra do reino de Deus. Essa é a melhor forma de nós demonstrarmos o nosso amor. Frágil, debilitado, inconstante, sim, mas quebrantado na presença do Senhor. Essa é a melhor forma de nós demonstrarmos o nosso amor por Cristo. Ah, pastor, mas você não está entendendo. Eu sou muito frágil, eu sou muito pecador, você não conhece a minha vida. Tem certeza que você está dizendo que eu vou provar do meu amor trabalhando na igreja? Você não conhece a minha realidade. Queridos, existe uma verdade gloriosa quando nós vivemos a realidade da igreja, que é o fato de que, na medida em que servimos, na medida em que vivemos, na medida em que amamos, na medida em que nos inserimos na realidade do corpo de Cristo, nós somos sendo sarados. Nós vamos sendo restaurados. Tem um hino da harpa cristã que eu não sei se os irmãos conhecem, mas que eu acho muito bonito, que diz o seguinte: o profeta, se aproximando de Deus, se considera um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o trabalho do Senhor. Nós somos restaurados por Cristo na medida em que colocamos o nosso coração diante dele, mas nós somos restaurados por Cristo também na medida em que nós colocamos a mão no arado e vivemos a realidade da igreja. Existe graça transformadora na medida em que vivemos a realidade da igreja. Nós podemos nos considerar inadequados para a obra do Senhor, mas o fogo santo do Senhor vai nos queimando e nos tornando úteis para o trabalho do Senhor. Essa é a obra transformadora e poderosa que Cristo ele estabelece na vida de todo cristão quando ele se conecta ao corpo de Cristo. Não existe forma de ser governado por Cristo sem ser vivendo no corpo dele. Então, o que Jesus está ensinando? Vocês são restaurados por intermédio da autoanálise? São. Porque Cristo habita nesse ato. Essa é uma disciplina espiritual. Mas nós também somos restaurados na medida em que nós nos doamos na vida da igreja. Porque Jesus ele também nos diz de forma particular: você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Então cuida do meu rebanho. Você me ama? Então se insere na realidade da igreja. Você me ama? Então participa e cuida dos meus pequeninos. Você me ama? Então coloque a mão no arado. Porque o Senhor vai lhe tornar útil no trabalho dele. Mas sabe qual é o problema dessa percepção, queridos? É que por mais que nós saibamos que recebemos de graça transformação, renovo, salvação, ainda assim a gente não consegue internalizar o amor incondicional de Deus na nossa vida, né? A gente sempre acha que está devendo, que está em débito.
E de fato nós estamos, mas nós não somos identificados, nós não somos definidos a partir do que nós fazemos em Cristo Jesus. Nós somos definidos a partir daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E por que a gente tem dificuldade de internalizar o amor incondicional de Cristo? Porque o tempo todo na sociedade nós valemos o que fazemos, né? Eu valho enquanto eu faço. Eu valho enquanto eu sou alguma coisa, enquanto eu dou alguma coisa. Mas a partir do momento em que eu deixo de fazer, a partir do momento em que eu deixo de ser, o nosso valor vai embora. Infelizmente, a gente aprende cruelmente isso na sociedade. Dentro de casa, muitas vezes também é assim, né? Eu valho enquanto eu boto a casa em ordem. Eu valho enquanto eu boto a comida na mesa no horário certo, no momento certo. Eu valho enquanto eu trago o salário no final do mês. Eu valho enquanto a gente faz alguma coisa diferente uma vez a cada semana. Mas se por força das circunstâncias alguma coisa dessa deixar de acontecer, a gente perde o nosso valor. Eu valho para os meus pais até o momento em que eu vivo aquilo que ele projetou para a minha vida. Mas a partir do momento que eu digo, pai, eu quero fazer outra coisa, aí perde o seu valor. Eu valho na vida profissional até o momento em que eu estou fazendo tudo certinho. Mas se eu der uma mancada, eu deixo de valer tudo aquilo que eu já fiz. Aí eu tenho que voltar à estaca zero. Nas nossas relações, eu valho enquanto eu empresto uma grana, enquanto eu pago uma saída, né? Enquanto eu pago um lanche, uma viagem, enquanto eu concordo com meu amigo, enquanto eu frequento os mesmos ambientes com ele. Mas a partir do momento em que a gente deixa de oferecer essas coisas, a gente perde o nosso valor. A gente perde a nossa apreciação. E isso é cruel, queridos. Isso é cruel. E é por isso que nós temos dificuldade de internalizar o amor incondicional de Cristo, que coloca o nosso valor não naquilo que a gente faz, mas naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, nos santificando, nos justificando, nos salvando, nos dando uma nova veste, nos dando uma nova sandália, colocando um anel no nosso dedo. Tudo aquilo que nós somos no reino de Deus, tudo aquilo que vivemos, tudo aquilo que nós somos levados a experienciar, nós precisamos viver a partir de Cristo. Porque viver com Cristo é ter a certeza de que Ele carrega o nosso fardo. Ele nos restaura, Ele nos redime, Ele nos transforma, Ele nos santifica, Ele nos traz sentido, Ele nos traz propósito. E é nele que a gente tem valor. É nele que nós encontramos o nosso valor. Por isso, queridos, nessa manhã, se você tem sentido o seu coração fragilizado diante do Senhor, como se você tivesse a quilômetros de distância do Senhor, só saiba de uma coisa, foi de graça. Foi de graça. E de graça Ele nos chama a caminhar com Ele. E de graça Ele nos diz, vem, apacenta as minhas ovelhas. Vem, caminha comigo. De graça Ele nos diz, vem, participa do meu reino. De graça Ele diz, olha, toma esse anel, bota no seu dedo. Toma novas vestes, bota uma sandália. Participa da festa do Cordeiro. É de graça. É de graça. Ainda que na sociedade a gente tenha aprendido que tudo vale alguma coisa. Jesus nos salva de graça. E sabe qual é o mais interessante, queridos? Pedro se gabou, em outro momento, de ter um amor intocável por Jesus, né?
aquele excesso de confiança, aquela autossuficiência que fazia Pedro se colocar de forma prepotente perto dos seus discípulos. E o que Jesus ele precisa fazer? Olha, Pedro, se coloca no seu lugar. Avalia seu coração. Seu amor não é isso tudo. E Pedro diz, Senhor, tu conheces meu coração. Meu amor é esse. E quando ele compreende essa graça, Jesus chama ele para poder caminhar. E não só isso, queridos. No final, Jesus ele faz uma outra promessa para Pedro. Ele diz o seguinte: em verdade lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte a qual Pedro glorificaria a Deus. O que Jesus está dizendo aqui para Pedro? Ele está dizendo o seguinte: olha, Pedro, a sua espiritualidade, a maturidade da sua fé é semelhante à de um jovem que faz o que quer, que vive a sua própria vida, mas vai chegar um momento que, vivendo segundo a minha graça, você vai ter uma maturidade forte diante de mim. Você vai viver de forma dependente diante de mim, ao ponto de me amar de tal maneira que você vai morrer por mim. Qual é a promessa que Jesus está dando para Pedro aqui? Que ainda que o amor de Pedro seja limitado naquele momento, se Pedro se colocasse diante da presença de Jesus de forma quebrantada, um dia ele teria um amor inabalável. Ele teria um amor forte. Ele teria um amor capaz de entregar a sua própria vida pelo Mestre. E sim, Jesus nos chama a maturidade. Ele nos chama a uma maturidade de fé e de dependência da presença do Senhor que nos assemelha a Cristo. Mas para isso nós precisamos aprender a ser dependentes de Jesus. Nós precisamos aprender a depender da graça de Cristo. E é essa promessa que Jesus ele dá para Pedro. Um dia você vai ter uma maturidade diferente e o seu amor vai ser demonstrado na forma como você entrega a sua vida por mim. E essa é uma realidade para a igreja. Existe lugar de maturidade, existe lugar de crescimento no Senhor, existe lugar de plenitude na presença de Cristo, mas nós precisamos aprender a ser dependentes dEle. Precisamos aprender. Porque se aprendermos a viver pela graça de Cristo, então viveremos a semelhança de Jesus de maneira plena na presença dEle, no reino dEle. Amém, queridos? Vamos orar?